Capítulo 14. Honrar o pai e a mãe. Itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas passagens estão em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35, e também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Certas palavras ditas por Jesus parecem estranhas e não combinam com sua bondade e meiguice. Os incrédulos aproveitaram a ocasião para dizer que Jesus estava se contradizendo. Sua doutrina baseia-se principalmente na lei do amor e da caridade. Sendo assim, não é possível que ele destruísse de um lado o que tinha estabelecido de outro. Se alguns ensinamentos estão em contradição com a lei do amor e da caridade, surge uma consequência inevitável. As palavras atribuídas a Jesus foram mal traduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. É mesmo de se admirar que nessa passagem Jesus mostre tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegue a sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabe-se que eles nunca tiveram simpatia por Jesus. Eram espíritos pouco adiantados e não compreendiam a sua missão. Achavam a sua conduta estranha e os seus ensinamentos não os convenciam, tanto que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Até certo ponto, concordavam com as prevenções que os inimigos de Jesus tinham contra ele. Em família, eles o tratavam mais como um estranho do que como um irmão. É o apóstolo João quem afirma claramente: os irmãos de Jesus não acreditavam nele. João, capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que dedicava ao filho, mas é preciso deixar claro que ela também não fazia uma ideia exata da sua missão. Até onde se sabe, ela nunca seguiu seus ensinamentos nem deu testemunho deles como fez João Batista. O cuidado maternal era o seu sentimento dominante. Quanto a Jesus, imaginar que ele pudesse ter renegado a sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não poderia partir daquele que disse: honrem o pai e a mãe. É preciso procurar um outro significado para as palavras de Jesus, quase sempre encobertas pela forma figurada de falar. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para transmitir um ensinamento. Aproveitou a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual.